Muito bem, aqui estamos nós, sim, mais um Sport FM começando o nosso QG, o nosso bunker esportivo aqui. Estamos aqui, lá fora o mundo tá acontecendo, mas aqui dentro nós estamos aqui falando de esporte, certo? Hoje recebendo ele, Glauco Diógenes, é quarta-feira! Fala, meu caro! O mago! Que honra! Como estão? Piacere! Piacere estar com você. Na volta, mas já estamos ficando habituados. Já, né? Você vê, a gente tava junto já 2 semanas atrás e a gente 2 tá lá. semanas, e foi incrível, hein? E eu falei, entendeu? Pô, desculpa, falamos. peço desculpa que eu falei bastante aquele dia. Mas era isso que a gente queria. É, né? E foi super divertido. Os cortes ainda estão rendendo. De vez em quando a gente vai reaproveitando. Mas foi demais. Não, a gente falou bons temas ali, depois realmente Foi. eu tava vendo assim, a história de comprar o Juventus da Moca, né? Porque o cara lá foi me dar bronca lá, meu. É, porque você Cara, só foi me dar bronca. trocou o artigo. Aí a gente tem que ir lá dar aquela passada Eu de pano. vi, não, você foi bem, do tipo assim, não se apega a isso, né? Exato. Olha que legal o papo que a gente teve, assim, né? Mas tem realmente essa diferença de Juventus da Moca e Juventus Vecchia Senhora, A né? Vecchia Senhora. A Um Vecchia é masculino, Senhora. outro é feminino. Eles querem manter assim. Mas a gente falava sobre comprar, né, o Juventus da Moca e fazer dele um grande projeto, né, como é o Wrexham ali da Inglaterra, né? Seria legal comprarem a Juventus da Moca, Juventus da Moca. Seria maravilhoso se comprasse. A ideia foi maravilhosa. Aliás, foi um validador, tá? Porque a tua presença ali, a gente tava com um pouco de dificuldade pra conseguir os convidados. Pá, que Aí isso. depois você falou da Juventus da Moca, aí acabou viralizando. Aí me perguntaram, eu tava num evento, eu tava convidando uma jornalista há muito tempo, né? Aí ela perguntou pra mim assim: o Solari foi lá no seu podcast? É sério mesmo? Aí eu encontrei. Foi. Depois eu te falo o nome off. Eu falei assim, foi e tal. Então não, pô, eu vou, tô pensando em ir. Tá? Pô, da Então tem hora, essa legal. chancela. Bom. Se ele foi, então beleza. Mas ó, o programa é incrível. Pô, obrigado. Sigam lá o programa, passa as informações do programa. Tá dentro do canal É Quarta-feira, ele é uma playlist de podcast que agora o YouTube habilita, chama Resenha Mágica. E ali a Resenha gente fala Mágica. das malhas, das camisas. E é muito legal porque acontece dentro da Fanáticos, né? Isso, da Fanática Store do Da nosso Fanática querido Store. Fábio Vilela, que é um Isso. colecionador, um sommelier de camisas. E a pessoa entra lá, isso ajuda a E quebrar é o o QG gelo. dele, então assim, é só camisa de futebol, o cenário é todo Absurdo. composto pelas camisas de futebol, né? Que nem aqui. Você fica à vontade, dá essa descomprimida, porque a mesa hoje em dia ela ficou tão replicada que você fica meio assim, putz, o que eu vou falar? Vou ser cancelado. Você quebra E o ali gelo. tem a cervejinha. Assim, realmente, quando eu comecei lá o podcast, lá em 2018 e tal, a vibe que eu queria trazer era um pouco essa vibe. Porque a vibe, eu sinto que dos podcasts, ela é uma coisa assim, olha, sou eu e meus amigos. Exatamente. Então, até que no começo também eu convidei algumas pessoas, tipo o Di Ferreiro, o Júnior Lima, muito no lugar assim, ó, vem aqui fazer um podcast, mas não é uma entrevista, é uma outra coisa, vamos aqui trocar uma ideia. Uhum. Mas eu acho que o podcast no Brasil caminhou para um lugar de entrevista, mais montada. É. A coisa descompromissada, não... Então eu acho que assim, esse espírito ele é muito válido, ele tem sim que tentar ser estabelecido. Assim, olha, podcast é pra gente estar mais desarmado. Exatamente. Bebendo um negocinho, desconstruindo mesmo, sem medo. E Tem sem gente que faz foco em volta- corte, vai. Isso, sem foco em corte, né? Porque... Precisa ter, óbvio. Claro. Mas ele tem que surgir naturalmente. Não é eu tentar achar atalhos ali e desvirtuar o que era uma conversa natural que nem a gente teve. Exatamente. Mas tem gente que tá só pensando em corte quando faz a entrevista. É. Bom, falando em corte, vamos gerar um corte aqui agora. então. Agora. Ontem a gente tava trocando umas ideias ali, né, de referências e coisas, né, até que a gente poderia falar hoje também e tal. E eu te mandei ali o Amazonas FC. Perfeito. Que Grata surpresa. Cara, grata surpresa, né, que é um time novo, Uhum. lá da Amazônia, de Do Amazonas. Amazonas, do estado, Amazonas, estado. que é uma área, uma região que não tinha time, Perfeito. que é uma região muito grande, uma região, né, com muita presença dos povos originários, né, muitos indígenas ali, que outro dia eu tava vendo o cara do Amazonas fez o gol, corta pra torcida comemorando, indígenas, sabe, tipo assim, uma presença, louco. que é um negócio que no Campeonato Brasileiro, por exemplo, não tem. Não, Você não começa vê a ver um essa cara aqui de presença. Cocar em São Paulo. Isso. Enfim, whatever. Você não tem essa, né? E eles são Amazonas FC, são conhecidos como a Onça Pintada, Perfeito. uniforme amarelo e preto, que tem uma alusão meio ao Borussia Dortmund também, mas é tudo meio como se fosse tigrado, assim. É, Legal tudo isso, né?
Cara, fantástico. Eu não conheci através de você, aí tive que ir pesquisar. Legal. E é legal esses clubes que já nascem assim, porque já nascem com uma identidade voltada para uma coisa que não é só voltada para marketing, mas que tem uma identidade gráfica que é bacana. Por exemplo, você citou o exemplo do Borussia. Com certeza serviu de inspiração, só que eles fazem uma reinterpretação de leitura, em vez daquela linha mais reta do que seriam os raios que você tem na camisa do Borussia, ou aquele recorte mais alemão e rígido, você tem essa coisa orgânica tigrado, do né? tigrado da onça. Então, e o logo é todo... E é logo, eles não falam nem escudo, eles reestilizaram agora. Pô, animal a proposta. Não, e assim, vamos brincar um pouco aqui com a imaginação. Claro que no FIFA não tem time brasileiro, mas se tem os times brasileiros lá no FIFA e tem o Amazonas FC, cara, você escolhe o Amazonas FC. Não, você imagina os memes, os caras botando, sei lá, o Mbappé pra jogar, aquele é o Leopardo pra jogar de... Animal. Animal, né? Messi no Amazonas FC. Saiu a carta do Francescoli, que nem se falou. Mas assim, acho que é um time que tem um potencial muito legal. Legal ver no Brasil também essas... enfim, me remete um pouco a uma NBA da vida, entendeu? Perfeito, concordo com você. Né? Eu acho que... Chicago Bulls. Exatamente. Né? Tipo, Amazonas, os Tigres do Amazônia, né? A serpente, sei lá, do Pará, se você tiver alguma coisa. Isso é muito louco. Já ter essa coisa que é uma identidade própria, mas eles conseguirem buscar essa metodologia que acontece lá fora e implementar aqui. Isso é legítimo. Aí é bacana, não é uma coisa artificial que eu vou criar, eu vou inverter essa lógica. Não, já existia o time, já existia a cultura, mas eu vou lá e dou metodologia. Pô, é o que é artificial é quando uma empresa compra o time. Perfeito. E aí muda a cor do time, o escudo do time. E se bobear, te tira até da cidade. Perfeito. É que aqui não aconteceu no caso do Bragantino. Não chegaram a sair da cidade. Mas tem lugares que saem da cidade, cara. Tira um time da cidade, no vôlei. E acho que no futebol de salão isso acontece. Isso acontece, cara. Isso eu acho um equívoco, porque aí você, obviamente, deixa órfão aquela comunidade em detrimento só do capital, só da grana. Isso. Falou sobre comunidade, falou perfeito. Que é fundamental. Precisamos do apoio dos patrocínios, mas essa simbiose que a gente fala exatamente das marcas também, elas participarem da conversa, elevarem o nível da conversa e potencializarem o entorno, isso que é a magia. Acontece também na Europa, não é só aqui. Exemplo, a gente teve casos nos clubes ingleses, dos grandes magnatas, quando começaram a aportar grana lá, teve, achei um grupo chinês que comprou um time grande da Inglaterra e mudou para vermelho, e tiveram que voltar atrás. Eu não lembro agora qual foi o time. Acho que ou foi Crystal Palace... acho que foi o... acho que foi um desses dois, eu não lembro agora, mas... Chegando, quer mudar tudo, aí vê o resultado com a torcida ficando ensandecida e tem que voltar atrás, que é muito pior. Lógico. Que é a lógica do banco, né? A gente tem um banco famoso aqui, que tem um nome do Tupi, Guarani, que quer dizer preto. Só que ele mudou a cor quando mudou a gestão, porque queria o quê? Marcar a presença. Mentira. Então tem muito desse ego, né? É o Itaú. Mentira. Itaú é pedra preta em Tupi. E ele é laranja. Agora fez até um rebrand interessante com uma galera lá de fora. Ficou bom. Curti essa proposta. Mas Itaú, originalmente, é pedra preta em Tupi. Não fazia a menor ideia. Itaú. Cara, é um nome bem indígena mesmo. Itaú. E ele era redondinho, né? Se você pega o logo antigo, preto, quando ele faz, é até um designer alemão, brasileiro, mas que foi para a Alemanha, o Alexander Wollner. Ele ganhou por isso que é um quadrado preto. Com as bordas arredondadas, que é o formato da pedra. E é uma pedra, acho que preciosa e tal, que podia ser lapidada. E o banco, pedra associada. Maravilhoso, hein? Ó. Aí virou o I. O cara ficou louco esse designer quando transformaram no I. Aí virou um arroba com arroba I, com né? I na ponta. Um I-roba, virou um I-roba. Faz o quê? Uns 15 anos já isso. Mas quando ele viu, assassinado. E tinha essa treta da publicidade com design. Porque nessa época, esse designer tinha um escritório de design, mas ele era muito bom no ofício, ele não era bom em monetizar. E ele foi incorporado por uma agência de publicidade, ele montou aquelas houses de design lá dentro. Porque a publicidade não usava o design como é usado hoje, essa coisa mais artesanal, para depois você marketizar e transformar em indústria, né? Que é o processo que se faz. Mesmo hoje, o Itaú fez esse processo. Contrata um estúdio gringo, que é uma coisa mais artesanal, depois que eles fazem a aprovação, aí você marketiza e dá publicidade e hype a história, entendeu? Agora, você falando isso,
me liga diretamente aos escudos dos clubes, né? Que estão passando por modernizações. Perfeito. O que você acha disso? Assim? Cara, acho que é necessário, mas com cuidado, porque entra exatamente nisso. A gente tem alguns símbolos no futebol que ainda são muito potentes para uma geração como nós, que ainda é economicamente ativa e que consome os clubes. Porém, se a gente pensar numa projeção de 20 anos, esse direcionamento ele é completamente já voltado para a geração Z. Para quem vai começar a ganhar dinheiro daqui, né? Tipo assim, para essa galera. Daqui 10, 15 anos. E... Porque esse cara vai ser o cliente da sequência. E a gente, óbvio, tem um prazo de validade. Entendi. Então já tem esse direcionamento. Então já não é mais pra gente. Não, total. É focado pros millennials, pra geração Por isso que a gente fica puto. Por isso que a gente fica puto. Porque a Juventus vai lá, aí sim a Juventus. A Juventus, com exato. aquele escudo maravilhoso que era o escudo, né? Uhum. Coisa de italiano, né? Italiano pra fazer escudo de futebol é maravilhoso. Porque Estão ótimos. italiano pra fazer escudo, né? Das carro, das pra famílias. roupa. É isso. Né? Da coisa, isso aí vem, né? Vem Ancestral. É Ancestral, ancestralidade. Vai isso. passando de geração em geração. Do São ferreiro. escudos mesmo, com ornamentos em volta, né? Às Heráldica vezes, né? de guerra. Heráldica de guerra. Estandarte. exatamente. Entendeu? Símbolos, Comune da letras, cidade. Exatamente. Né? Ou como a Roma outro dia usou o SPQV, SQ, Que é a inscrição da cidade em romano. do exército romano. Exatamente. E tal. Puta, aquilo é... Que é ancestralidade. Essa camiseta eu quero comprar, por exemplo, da Roma. Pô, vale a Porque, pô, é pena. a camiseta da Roma, com o lobo, O Lupeto. a Lupeto, e a insígne do exército romano. Acrônimo, agora eu lembrei. Acrônimo O do exército romano. Cara, que camiseta simbólica é essa? E dá pra você trabalhar com essa geração. Isso que você trouxe, ela fala pra você, fala pra mim e vai conseguir falar com a geração mais Será nova. que fala mesmo com essa geração mais nova? Fala- Porque a gente assistia Gladiador, a gente adorava esse tipo de... Esparta, né? Os 300 de Esparta. Exato, sabe? Dá pra fazer isso com storytelling. Você chamando pra conversa Boa. e explicando o porquê. O Meligeni tava conversando com a gente lá nos Aham, bastidores, né? Não sei se eu posso falar. pra você. lógico. E ele tava conversando dessa dicotomia da geração dele falando com o filho. Isso. Ele tentando mostrar pro filho como ele jogava e tal. E o filho nem aí E pra o ele filho- jogando. Ele é um, pô, o cara do ícone imagina, esportivo. lógico. Então, assim, se você conduz a conversa de uma maneira não impositiva e mostra a beleza daquilo, usando elementos mais modernos, pô, os caras compram. Claro, porque ou isso seja, acontece. às vezes pode ter um TikToker usando explicando essa história, né? É onde você consegue, né, E comunicar. a moda né? ajuda. Você que é um cara da moda, que tá sempre acompanhando, a moda tem esse papel também. De Aham. você pegar e fazer essa combinação. A gente vai até chegar lá, né? Mas Sim. da camisa ser um acessório É, que... se o Drake usa num show, pronto, foi. É isso. Né? E tem que ter a referência validando Que nem também. foi a do Corinthians, inclusive com o Drake. A do Corinthians, aquela camiseta das invasões, Putz, que a exato. princípio foi muito criticada e que hoje em dia virou ícone. Perfeito. Sabe qual é, né? Que tem as Sei, fotos das que é uma coisa invasões. meio de jornal com Isso. retícula e tal. Total. Ela foi muito crítica, porque eu lembro porque eu fiz junto o lançamento com a Nike e tudo mais, então eu tava muito por dentro. Ela foi muito criticada quando lançada, até que o Drake usou no Lollapalooza aqui, e aí todo mundo queria, cara. Cara, É o que você falou, ele validou aquela... E eu lembro da galera da Nike no dia falando assim... Cara, vocês não sabem, o Drake vestiu do tipo assim, agora foi. estamos salvos. Estamos salvos. Mas ó, que você vê que tem uma coisa do complexo de vira-lata que tá inerente do nossa psique, Fato. 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 Mas tem também a percepção de um cara de fora, olhando aqui pra dentro e vendo a beleza que a gente não vê, às vezes, porque muitas vezes essas camisas são feitas por designers de fora. Sim, verdade. E o cara tem uma estética que pra aquele momento, pra aquele recorte do tempo, vai bem. É. E ele quer trazer e oferecer pra cá até como uma medida de generosidade. Só que aí dá com os burros d'água. Só que tem que ter um contemporâneo de lá pro cara enxergar o valor naquilo. E a galera fala, pô, se o Drake tá usando, que é um validador de sucesso, é claro que o negócio é bom. E Aí o comportamento de massa é muito ruim, porque assim, quando a camiseta é lançada, fica assim, se as primeiras 50 pessoas falaram que meio não gostaram, pronto, ninguém gostou. Pois entendeu? é. Tem uma coisa meio, ninguém tá gostando, então parece que não pode gostar. Sabe, você não pode ir contra. Aí por isso que aí vem um Drake e bota, aí o cara passa a olhar de uma maneira... Porra, você podia ter olhado dessa maneira diferente antes do Drake usar. Exatamente. Tá faltando também em você
essa abertura... Uma personalidade de você saber o que você acha bonito ou não. Você não pode achar bonito ou não a partir do que estão dizendo no Twitter. Perfeito. Entendeu? Mas, cara, hoje com Mas o Twitter dita o que você acha bonito ou não. É louco isso. Você tem que achar bonito. Eu li tanto no Twitter que o Rodriguinho é o Podriguinho. Podriguinho. Podriguinho ficou Meu foda, Deus, hein? que Nossa coisa. senhora, puxou mal pra ele. Foda, né? Quando Que eu ele também sair- já tô achando ele o Podriguinho, de tanto que eu tô lendo ali, não sei o quê. Não, eu tenho que ir lá e assistir e tirar minhas próprias conclusões. Que fatalmente vai ser que ele é o Podriguinho, entendeu? Mas assim, pelo menos E que você seja vai da até minha... acrescentar, mas é por você que seja a mesmo. minha conclusão, né? Acho que Cara, falta isso. isso assim. que você trouxe é perfeito. Tem muito disso acontecendo o tempo todo com relação à produção desses materiais, sejam camisas, sejam chuteiras, e de você ter um validador, um cara que vai chancelar o bem e o mal. Ele vai trazer a chave para você do sagrado e do profano. E tem que tomar cuidado. Eu mesmo acabo incorrendo nisso. Vou te dar um exemplo. Vi um lançamento da camisa do meu time digitalmente. Aham. Flat, Pode falar. luz refletida, São tal, Paulo. do São Paulo. Cara, eu olhei e falei assim, puta, isso aqui tá ruim. Eu sabia que ia ser ruim, baixei a expectativa porque a marca tá chegando agora, tenho o entendimento do designer e da produção toda e tal, e vi os teasers de lançamento digitais nas redes sociais. Tá. Que é resolução baixa, comprimida pelas redes, você tem um ângulo de foto que não dá a volumetria do produto. Falei assim, vou dar uma segurada, vou guardar pra mim essa opinião. Boa. E começa os grupos, né? Porque Sim. aí você tem que Nossa, dar... o que você achou? Que bosta, não sei o que, né? Meu, é loucura, Felipe. Vou te falar, meu caro. Os caras. Meu caro. Claro. Os caras me mandam e me marcam e você fala assim, cara, o que você achou? O que você achou? Como se você tem esse império de você ser obrigado. Falei, cara, deixa eu dar uma analisada. No primeiro momento eu não curti, vou compartilhar aqui com vocês. Mas deixa eu pegar nas mãos e sentir o tecido e ver tudo. Conclusão. Fui no evento de lançamento, peguei a peça... Vamos lá, você foi no evento de lançamento da Exato. camiseta do São Paulo, nova, New com a New Balance, Balance. foi ontem, a gente tá foi gravando no dia ontem, seguinte. aham. E aí, como é que foi? Conta um pouco aí da noite, como é que foi então a tua percepção da camiseta? Cara, foi uma grata surpresa, porque tem essa recuperação do São Paulo que precisa acontecer em todos os sentidos. Então o evento era num lugar legal, a Onde estrutura foi? estava funcionando, foi naquele Terraço JK, que é o Ah, tá aspiracional de todo Faria Limer. Então, conversa um pouco com o que foi o São Paulo do passado e que não é o São Paulo hoje Total. mais popularizado e que conseguiu entender e subverter isso. Esse eu acho que é o grande plot twist do que aconteceu no futebol brasileiro dos últimos 15 anos, que foi essa gourmetização e esse enxerto de grana e o futebol se afastando do popular. O clube que era da elite, se vangloriava de ser de elite, subverte essa ordem em detrimento dos que eram populares. Olha que coisa louca. Que louco, como né? é o ciclo da Porque vida. você acha que hoje em dia o São Paulo é mais popular do que era na época ali daquela... Cara, esse é um debate que acontece muito, inclusive nos fóruns esportivos pelos grandes jornalistas, no sentido de, por exemplo, o próprio Corinthians, que sempre foi um time atrelado ao povo e que afasta o povo hoje sim, dentro da arena. totalmente. Você não tem uma presença a arena popular. é o próprio afastamento do povo. A arena em si, a Ah, Arena Corinthians lá. E chama arena. E É. era o contrário, era o lugar do povo. Cara, é uma loucura, porque a gente vai repetindo ciclos históricos, né, e padrões. Mas enfim... E aí quando você viu a camiseta na mão... Cara, mudei completamente a opinião. Mudou. Não que totalmente. Por exemplo, tem algumas coisas que eu não gosto no uso da camisa do São Paulo, que é essa assimetria. Por exemplo, você pegar uma cor de um lado, por exemplo, da manga ou na gola, e usar a cor opositiva no outro. Tá, então numa manga ela é preta e na outra ela é vermelha. Matou a pau. Aham. E nas golas também. Então você faz esse X. O Boca fez isso com uma última camisa. As 3 listras aqui eram azuis e as 3 aqui eram amarelas. Perfeito. Muitíssimo bem lembrado. Para alguns times, essa assimetria, que é um recurso de design, você pode usar e ele vai funcionar como linguagem, como função estética, como marcação do tempo. Para alguns elementos não dá. A camisa do São Paulo ela é toda racional, ela é toda fechada, ela é mais rígida, o próprio escudo é assim. Então tudo que gira em torno tem que seguir essa simetria. Aham. Então, pro meu gosto, tecnicamente e visualmente, te dá uma conotação de mal ajambrado, de mal executado, de uma coisa até amadora, tá? Então, esse é uma coisa que ficou errada. Agora, do ponto de vista de tecido, insumo, aplicação do escudo, transfers, só melhoraram o que a gente tinha nos últimos 4 anos. O escudo é o quê? Bordado? É aquele... Não, ele é um termotransfer. É um termotransfer? Termotransfer Primeira de vez que alto São Paulo tem um termotransfer. para então. os jogadores de linha. Para a camisa oficial de jogo. Cara, usando muito bem feito, com a estrutura de borda, que era uma coisa que sempre erravam, correta, simulando o que seria uma costura. Então teve todo um cuidado de acabar simulando simulando que seria um o patch. overlock, um patch. Aham.
Exatamente. Sensacional. Então você precisa pegar na mão, ver qual a luz que está sendo emitida, Claro. e não a luz direta do sol ou a luz aqui do Não, e estúdio. tem uma coisa que muita gente fala assim, né? Você vai lá, aí você liga, vai ver a Copa do Mundo, aí você liga a TV, aí você vê o Vini Júnior usando a camiseta da seleção brasileira, você fala, puta, que camiseta maravilhosa, eu quero. Você vai lá, você compra, e você veste em você, fala, caramba. Primeiro, teu físico provavelmente não é o mesmo do Vini, Do né? Vini, exato. E a luz do estádio, a câmera, o 4K, é tudo Você diferente, matou a pau, né? Quando é você isso. bota a camiseta... Você bota a alma na camisa, porque ali ela é como estádio vazio. A camisa ser um corpo de jogador, ela é como o estádio vazio. Falta a alma ali, falta o recheio. Então por isso que você tem que ter esse cuidado de ver no flat, no digital. Aham. Calma. Calma pra analisar, Pra né? analisar e pra tomar sua conclusão. Veja lá na mão, Exatamente. porque é outra coisa na mão, né? Muda, cara. E o que você falou foi perfeito. No estádio, com a torcida, a atmosfera, a luz do sol quebrando, às vezes rebatendo uma borda da arquibancada. O teu olho vai perceber aquela escala de uma outra maneira. Aí vira uma poesia, aí vira uma coisa real. E quais outros detalhes da camisa? Tem alguma coisa escrita, sabe? Tem alguma... Boa, muito bom. Obrigado até por você perguntar. Teve e foi assim, eu senti muito por parte da marca esse pedido de licença para poder conversar com a torcida. Incrível. Sabe assim? Porque eles precisam. A New Balance, ela precisa se estabelecer definitivamente como uma marca que está aí performando com os grandes times. E o São Paulo, dentro da América do Sul e até globalmente, eu ouso dizer, é a grande aposta. Por quê? Porque eles fracassaram com o Liverpool. Eles ainda estão no Liverpool? Não, eles tão saíram, o mais. Liverpool fez questão de não renovar quando teve um aceno da Nike e a cláusula da New Balance dava prioridade da renovação mesmo cobrindo a oferta. E ainda assim, o Liverpool preferiu brigar na justiça para poder, teve uma questão jurídica para isso, para poder ter a Nike, porque entendia que a maneira como seria construída essa estrutura de modelagem e de heráldica e estética tinha muito mais a ver com a história do Liverpool do que a New Balance. Não vejo também muito a New Balance conectada com o Liverpool, assim, realmente não vejo. Mas gosto muito. Bom, você é um mestre das como é que é, como você fala o nome das marcas, né? Como que você, né, o Adidas. Você que me ensinou. Não, que não é o Adidas, é o Adidas, né? Que é como se fala originalmente. Eu tô aqui falando New Balance, você tá mandando um New Balance aí. New Balance. Por quê? Por conta do nome, né? Da onde vem a New Balance? A New Balance, ela tem origem, ela é americana, mas os donos eram europeus, eram irlandeses, irlandeses não, ingleses. E ela surge da alfaiataria, tá? Depois para os esportes, mas ela começou como uma fábrica de palmilhas para você ajustar para sapatos. Depois eles partiram para a área de running. Por isso que era o novo balanço, era exatamente, exatamente isso. E o logo, depois eu fui pesquisar, depois que ela chega no São Paulo. Que é o N todo... Que é o N todo chanfrado. Aquilo ali são as pontas dos esporões do pé da galinha, porque a base para a construção da palmilha, observando a natureza, um dos sócios, era de que o pé da galinha era perfeito no sentido do equilíbrio. E aí, por isso que ele entra nesse vazado negativo. Caramba. E é o princípio básico do design, é você observar a natureza. Por exemplo, pontes, a ponte de São Francisco, a Golden Gate, a estrutura dela é inspirada na coluna da zebra. Tinha um programa, o design físico, né, o design não gráfico, mas o design de produto que a gente tem aqui, das poltronas, enfim. Toda essa estrutura de articulação, ela tem um estudo baseado no reino animal. Claro, porque os apoios e exatamente. Tudo, né? Outro dia, só a título de curiosidade, eu vi o filme Eiffel, que conta a história do Gustave Eiffel, que fez a Torre Eiffel. Que demais um vídeo. E que eu não sabia que é também o cara que fez a estrutura da Estátua da Liberdade. Quem fez a Estátua da Liberdade, pelo menos a estrutura de ferro, foi o Gustave Eiffel. Caraca, não sabia. E aí depois ele é chamado para um concurso na França e ele faz. E ele era apaixonado por uma mulher chamada Adelaine, eu acho. E a Torre Eiffel é um A. Cara, aí ó, tá vendo? É isso, velho. Que loucura. Um A que ele fez porque eu tava apaixonado. São os easter eggs, né? É uma galera que tinha essa coisa da onde vem, né? E a gente nunca sabe da onde vem, assim, é um né? A mesmo, agora lembra. Que loucura. Né? Então a última... Não vou dar esse spoiler. É verdade. Mas já vou anotar, esse eu vou ter que assistir. Assiste, Eiffel, acho que tá na HBO também, inclusive. Pô, boa dica. Mas enfim, voltando. Tá bom. E a New Balance tá querendo agora entrar no futebol, tanto que... Agora não, mas eles vêm forçando. No Brasil agora eles estão mais fortes, né? Exato. Tanto que o Hendrick
Não quis nem Nike, não quis nem... quis New Balance, né? Porque a New O Balance moleque fez uma... o staff dele é poderoso, hein? O que ele fez com a New Balance me faz remeter ao que o Jordan fez com a Nike, Cara, você foi perfeito. né? É exatamente esse movimento. Tipo assim, esses aqui estão me dando uma moral que essas aqui, mesmo maiores, Não estão me dando. Exatamente. Né? Que é fazer o tênis exclusivo, a linha exclusiva E até e porque tal. você ainda tem uma... Quem que é o próximo grande rei da Nike, tirante o Cristiano Ronaldo, que ainda tá fazendo Vini. força? O Vini. Vini. Então, você não tinha... Foi o problema que o Neymar teve também, né? Inclusive no sentido de escolha de produtos, como é que você desenvolve essa atenção. E ele tá apostando no que é um underdog. Porque no final do dia, hoje, a New Balance é a Under Armour de ontem. Isso. É essa coisa de você ser o azarão Isso. que precisa se provar, e aí você vai ter esse carinho. E a mesma coisa eu vejo esse direcionamento pro São Paulo. Um precisa do outro. E tem tudo pros caras realmente marcarem a história, cara. E agora eu acho que a New Balance começa a ficar mais bem presente aqui no futebol brasileiro, assim, com um Hendrick e um São Paulo da vida. Poxa. Mas uma observação, assim, não tem Instagram New Balance Brasil, né? Não, eles provavelmente vão... A operação é toda muito nova, o que a gente conseguiu pescar ontem também teve esse meia-culpa, essa humildade por parte do diretor de marketing do São Paulo, falou, essa primeira a gente tem que fazer muito a toque de caixa, a coleção, porque já tava monitorando e mapeando Ainda o não range. ainda talvez não seja o grande lançamento de New Balance em São Paulo ainda. Perfeito. É. Eu acho que isso vai acontecer, essa maturação deve acontecer entre Próxima um ano temporada, e meio. Final de perfeito. 25 a gente vai ter algo pra já cobrar. Mas, filhão, Cara, são sensacionais, entendeu? São cara, sensacionais. Eles isso aí são era o incríveis, objeto de desejo É. de 10 em cada 10 moleques, na época que eu era adolescente. E eles se reposicionaram, porque a New Balance é uma marca que o meu pai corria com era uma das primeiras marcas de coisas de, de corrida, esporte, de assim, running. O foco era running, e É. depois, mas eles tiveram essa inteligência de manter a estrutura, o carro-chefe, os tênis, commodity principal, e trazer essa linguagem de comportamento da comunidade. Eles têm todo um programa especial ali no site deles, você vê, de fomentar a comunidade e entender o que é movimento de música, o que é movimento de cultura, para poder o quê? Se manter viva também, se manter né? viva e dialogar com consistência. É difícil, Então, né, ser uma marca dessa também, né? Cara, Você tem que toda vez estar dialogando com a nova tendência e a nova geração que tá chegando, né? Você ser uma marca que tá aí há 40 anos vendendo roupa pra jovem, cara, é isso. você tá pegando 40... Esse Peter Pan, e você trocar as pessoas que antes eram interessantes, será que essas pessoas conseguem continuar relevantes? Como é que eu trago alfaiataria e lifestyle com uma pegada mais clean, tendo uma galera mais antiga, mas ao mesmo tempo o jovem que tem essa coisa de querer ser mais velho e de querer ter vivido algo que ele nunca viveu, Sim. ele vai pegar e vai incorporar isso também porque é estiloso. A Lacoste fez esse posicionamento hoje em dia. Era uma marca meio de tiozão, assim, tiozão Exato. rico. Exatamente. E agora tá, tipo, quase que de trap, assim. Tá bem no rap. Matou né? a pau. Eles Tá fizeram bem um no lançamento rap. recente É, pra bem conversar. rapper e tal. é. Tem que acontecer, não adianta. Vem cá, Supercopa Desimpedidos. Bom, temos aqui um rei da Supercopa Desimpedidos. Quanto você já jogou? 5 de 7. 5 de 7. Pois Você é. um ícone. Cara, o Você é o Cleston. Cleston. Maravilhoso. É o Cleston da Supercopa Desimpedidos. Oh. Até porque você também é goleiro, né? Então, e o Exatamente. Cleston também era goleiro e tal. A última vez que a gente se encontrou, Pois é. você tava Você prestes fez a uma disputar. premissa. Tava prestes a disputar a sua primeira final de Supercopa Desimpedidos. Pois é. Na Fazendinha, hein? Que é o Ah, local que você na- conhece bem ali. Parque São Jorge. É clássico. Deu bom ou não deu bom? Cara, não deu bom. Não Você deu bom. acredita? É a minha sina. Eu acho que a Supercopa talvez seja o meu, assim, para mim, como é o Mundial para o Palmeiras. Sabe assim? Eu já me conformei um pouco, Isso, assim. ah, Eu já tô. entendi. Como que é? O Glauco não tem Supercopa. O Glauco não tem Supercopa. Não tem Supercopa E, cara, e você Desimpedidos. cantou a pedra. E o que é mais triste é que, assim, a campanha, quando é gravado, eu vou muito bem, velho. No ao vivo. No ao vivo, eu não sei que dá. Baixa alguma entidade, alguma coisa ali. Você acha que você fica... Bom, aí você vê como é o emocional de um Tô- jogador, né? Boa. Porque assim, todo o campeonato foi gravado, Sim. menos a final. Que a final eles fazem ao vivão. Ao né? contrário dos Até outros porque anos. senão pode vazar também a informação de quem ganhou, chato pra caramba. É. Já vai ver, sabe? Geralmente eles faziam as finais e as semifinais eram ao vivo,
No ano passado, no ano retrasado, né, a gente já tá em 24, no ano retrasado eles fizeram as semifinais e as finais ao vivo. E é absurdo, porque realmente ali você vê a coisa acontecendo e pulsando. E, velho, eu vou te falar que talvez tenha sido a frustração de ter tentado ser jogador, que, cara, na hora que eu pisava... Eu sou um cara calmo, eu sou até bem racional, mas, velho, não sei, virou uma chave. Eu tava muito concentrado nesse jogo. A gente começou muito bem esse primeiro tempo e saímos na frente, porque nós éramos os azarões. Terminamos o primeiro tempo 2-0. Porra, 2-0. 2-0 com 2 estocadas. Os caras amassando a gente. 2 escapadas, o Caneta brilhou, foi lá e plau. Só que a gente relaxou, porque tem esse intervalo do primeiro pro segundo tempo, que você tem as ações, as entregas comerciais e tal. E demora. E os caras estavam em choque. E aí eu fazendo meu meia-culpa. E quem tava no time dos caras ali? Puta, o time dos caras tava muito mais forte que o nosso. Gonzi. Fute Black, o galã feio que joga pra caramba, que é o TikTok, né? O Andrezinho. Lá, né? O Andrezinho, que usa o bigodinho, ele faz o cantinho. Cara, tinha o moleque Joe, tinha o Jota, o goleiro era o Cássio, né? O Cássio fake, mas foi bem. Na zaga a gente tinha como que chama? O menino lá do Nordeste, que é galã, o pessoal sempre fala bem dele, o Fred sempre... Agora eu não lembro, mas enfim, o time deles era bem mais jovem e bem mais forte. E a gente teve desfalques. O Brasa, que foi o nosso meia cerebral, não jogou. Fábio Brasa? É mesmo? Estava na Austrália ali. Olha. Nos abandonou. O Supla, que era... Meu, eu joguei com o Supla. Crer, zerou o game, né? Zerei o game. Zerou. Eu desenhei os escudos. E ele na final? Cara, o Supla não foi. Ele tava com compromisso acho que ele tava em Londres ou Berlim, na turnê dele. E ele jogou com a gente, jogou bem. E, cara, a humildade do Supla é inacreditável, velho. Ali eu zerei. Eu falei, bom, beleza, aconteceu, deixa acontecer. Mas assim, eu realizei o sonho. E ele joga bem. Cara, o Supla joga demais. Ele joga bem. Ele era o Zidane. Agora ele já tá mais velho, né? Mas na época de Rock Go... Cara, ele fazia girosflim. E ele tem uma passada larga, alto. Protege forte, bem, né? forte. Pivôzão. Eu não tinha noção do quão... Ele é muito alto, eu não sou o cara baixo, ele é mais alto e mais largo que eu. Foi boxer, pugilista, né? Foi boxer. Animal. Mas foi isso, você previu, assim, você teve Mas um aí, insight. doeu muito. E o Juninho, eu vi uma briga do Juninho Manela que você tava do lado ali, alguém foi brigar com o Juninho. Juninho Manela com Racha XP. Não, o Juninho, ele é uma personagem, ele é odiado, assim, é odiado no sentido de, tipo assim, todo mundo quer bater nele, né? Todo mundo quer bater no nele, jogo. Todo mundo quer, é quase que o Lucha Libre ali, que é o antagonista. E, cara, o estádio, quando ele pisou, ele começou a ser vaiado, a fazendinha tava lotada, e faz um bafo, porque é próximo. Ele começou a ser vaiado, xingado o tempo todo. Tocava na bola, era vaia. É que ele virou esse personagem, cara. Virou. E ele sabe usar bem, cara, ele é inteligente. Eu não sei, eu não conheço ele, então eu não sei se ele sabe usar bem mesmo, ou ele ou ele continua mesmo sendo um moleque muito provocador e muito... Cara, boa pergunta. Cara. Eu acho que vale a pena até fazer o convite. Até eu tenho vontade de dar um carrinho nele, assim, sabe? Do nada, nem conheço ele. Tá, eu entendo. Ele é aquele cara, deve ser duro ser ele, porque assim, todo jogo o cara vai jogar, ele é o visadaço, velho. Porque ele é famoso e... e rico, e bonito, e alto. E ele vai contra exatamente o que é um establishment brasileiro. Né? Ele sabe usar isso. Ele é meio Rogerzinho Guedes, assim, ele é sabe? O Rogerzinho Guedes da geração Z. Que é o cara que entra no campo, você olha e fala, esse cara aí é um folgado. Tem uma indolência, um jeito de cor. Como que é um padulê do rolê? Como que é? Eu não sei a expressão do teatro, mas é... Mas ele é o patê, eu sei o que você alguma coisa, dizer. É padolê do rolê. Mas ele paga o preço disso, assim, né? Cara, ele paga... Porque os caras entram pesado. Ele não é querido no meio, tá? Assim, eu tenho um ótimo relacionamento com ele. Se quiser, eu até costuro pra ele vir aqui. Eu acho que ele vem. Seria legal mesmo. Eu acho que vale a pena ter essa conversa. Ele é muito inteligente, ele é um cara extremamente competitivo, então ele assume essa coisa meio Cristiano Ronaldo. Porque o Cristiano Ronaldo é meio que um ídolo dele, mas o Cristiano Ronaldo do Manchester, aquela coisa marrenta. Isso. Porque o Cristiano Ronaldo já foi um pouco o que o Neymar é hoje. Totalmente. De ninguém curtir e tal. Aí ele dá uma virada estratégica. Eu acho que o Juninho tá nesse momento. Tá? É que agora parece que ele vai parar de jogar, vai só ele criar teve um convite agora, né? Pra poder jogar de novo. Eu tava vendo. Tá. E ele tá fazendo live de NPC no TikTok, faturando milhões ali, né? É absurdo. Ele tá fazendo live de NPC? Sim, são lives de batalha. Nunca tinha visto isso. Tava zapeando lá no TikTok e ele tá fazendo essas lives que você bota um cara de um lado, outro criador do outro, e cada um bota suas comunidades pra poder dar donate o tempo todo. Então, mas esse aqui é o negócio que... Obrigado pela doação.
Obrigado pela doação. Que é uma variável do NPC. O cara tem que falar assim, vamos, agora tal coisa. E os caras vão doando. E assim, cara, tem live ali que o cara tá faturando, sei lá, Mas 150 mil reais. Ele fica fazendo alguma... É como se fosse um Street Fighter de live. Ele bota ele fala espanhol e inglês, meio que espanholês ali, né? Tá. Spanglish Mas zoado. o que é o acting dele? O acting dele é compra rosa, tropa faz isso, Então, tropa ele faz fica aquilo. fazendo isso? Fica fazendo isso. E gira uma grana absurda. E, cara, essas lives duram muito tempo. Porque toda a estrutura de base, de fanbase, Sim. e os caras, pra você ajudar, você tem que comprar. E Aham. não é barato. É. Você dá um super poder lá, é 50 Perfeito. conto. Não, e assim, tem outro dia, tem um em Nova York, acho que o cara mais famoso de NPC, ele faz na rua, em Nova York. Então as pessoas passam, e o cara tá na rua fazendo, ele bota o celular numa parede, assim, e ele fica, obrigado, né? Fica fazendo aquela, obrigado pela rosa, obrigado pela rosa. É E, meu, bizarro. as pessoas vão passando. E aí parece que agora um segundo começou a fazer do lado dele, assim. Então, na rua, você passa, tem uns caras falando, obrigado pela rosa, obrigado. Falando com a câmera, assim, sabe? Tipo, uma coisa meio louca, assim. Sim. Tipo o túnel lá na Coreia, que eu acho que tem um shopping de live, não é? Ah, é São verdade. todas as coreanas fazendo, cada box é uma box de live. É e isso. fica tá todo mundo fazendo live ali. É o tal, Charlie cara. Chaplin, né? Nos tempos modernos, virando Aham, a porca, rodando lá, rodando ali. é. É a mesma coisa, cara. Cara, que loucura, né, meu? E ele tá nessa. Mas assim, eu com ele tenho uma ótima relação. A gente já fomos campeões juntos de um super clássico na Arena do Palmeiras. Assim, ele me trata super bem, super respeitoso comigo. Eu posso falar da minha relação com ele. Aham, perfeito. Mas, assim, Mas o ele couro não come é. ali. Não, ele é não curtido pela comunidade. E ali deu briga e você tava bem do lado. Ali Eu no tô final. sempre do lado. Alguma briga ali, ou vou separar e tal, a pessoa mais experiente ali. E, cara, a resenha é maravilhosa. Depois que passa, eu fiquei puto, né, que perdi e tal. Você vai dormir mal, aí você fala, puta, não é possível, de novo, mais uma vez, você vira de novo um meme e tal. E o rage da molecada, os moleques de 12 anos vindo Sim, na eles dele. adoram, né? Aí eu falei assim, Esquece. quer saber, velho? Já foi. Eu Jogar cheguei na final. Supercopa é se expor também. É, a tem que ter essa Supercopa coragem. Desimpedidos. Tem que ter essa... Minha mãe não gosta muito, né? É, porque se você se dá uma cagada lá, leva um frango, dá umas tropeçadas, fura uma bola, eu trinquei a costela. É verdade, você sabe? jogou também, você se machucou. Joguei uma e trinquei a costela. Pô, você podia ir de novo, que você joga bem, Podia. você é bom zagueiro. Agora eu tô voltando a praticar o futebol. Mas rolou convite nessas últimas? Não, ou nessa última não. É não que às rolou. vezes eles mudam o... Vai mudando. É, também o pessoal da produção. eu sei também que talvez eu tenha entrado também em uma vaga de gente que não conseguiu. Eu sei que tem um time A ali de convidados que eles querem ter ali. E, a galera tem muito compromisso, muita data, às vezes não pode É. e vai abrindo pros outros. Eu acho que varia bastante no ano, assim, essa coisa do convite. Mas... O que mais que a gente pode falar de design, assim? A gente tava falando um pouquinho de ASICS, né? É verdade, você Né, que é da fã participação também. da ASICS nessas camisas de futebol dos anos 90, 2000, assim, que é nosso cálice de ouro, né? Que época, né? Cara, época Aquelas de camisas. ouro mesmo. E eles fizeram a camisa do Japão, a ASICS fez a camisa do Japão. Japão a camiseta da seleção japonesa é uma baita... Eu acho que é honorabilidade, né? Você conseguir chegar à marca fazer isso e a ASICS que você trouxe bem. É uma pena porque você tem essa transitoriedade também. A própria Mizuno, por exemplo, já fez muita coisa pra J-League. A ASICS conseguiu essa entrada dentro do campeonato italiano, fazia da Sampdoria. Sampdoria, E a que, gente- é pô, uma camiseta clássica, né? Que é da mu- Samp é linda, né? É maravilhosa. E você que fez a indicação pra eu fazer a pesquisa lá. E, pô, depois você vai ver lá que tá jogando o Rijkaard, da época que os holandeses eram trazidos pra jogar dentro do futebol E italiano. eles estão de Gênova, né? Um time Exato. genovês, né? Que é bem mais afastado do que seria até a questão turística. Você tem a tradição meio que Verdade. mantida, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ter um cuidado. Então, eu acho que esse momento da ASICS, inclusive a própria galera da Sampdoria, você vai pesquisar em sites que fazem referência ao legado, né, ao heritage, a ancestralidade da Sampdoria, você tem lá que a ASICS, ela tá marcada, ela e a capa são as principais marcas que conseguiram mesmo? criar o conceito do imaginário da Sampdoria, por exemplo. Não, e na seleção japonesa, que são os samurais azuis, né? Isso. Pô, imagina você ser uma marca e pegar a seleção japonesa, cara. Cara, que assim, é a aula do design pro mundo, né? Você vê que o ideograma, a própria construção do alfabeto dos caras já é simbólica. Então você imagina, é que nem você fazer sushi
Pra quem é japonês, né? Olha o nível de responsabilidade, olha o nível de profundidade que você tem que Tem uma coisa da armadura, né? Da que armadura. normalmente o uniforme da seleção japonesa remete à armadura É de samurai, E né? esse corvo, que são aquele corvo de 3 patas, que tem todo um simbolismo, né? Você trazer a questão do Hokusai, que são os mares. Meu, tem tanta Nossa, história. aqueles quadros, né? São lindos. Eu sou fanático. A que a ASICS fez foi aquela que tem uma chama, que na manga tem uma chama, sabe? Que fazia alusão aí no caso dos tempos imemoriais. Dos dragões, sabe aqueles dragões assim. Cara, assim, você começa a pesquisar cultura, você tá falando de economia, você tá falando de comportamento, você tá marcando um período, né, que é histórico, você faz aquele recorte exatamente. Como é que uma estética, por exemplo, que você falou agora, da chama, ela marca claramente o que é aquele momento. Aquela fase, aquela copa. Exatamente. Né? Você sabe exatamente o que era aquilo. Você tem um sonho de desenvolver uma camiseta para um clube, desenvolver Tenho. Pro meu time, assim, é uma coisa que eu tô perseguindo há 20 anos. Eu acho que eu tô próximo de realizar. Vou te falar aqui. Exclusivo, assim, porque é um pedido que começa a acontecer agora, parte da torcida. E eu fui no evento e o presidente do clube sabia quem que eu era. Animal, né? Entendeu? É importante você ter ido nesse evento, né, cara? Foi, assim, porque Assim, eu fiquei você muito, até, sabe, fiquei um tempo meio... Ficou porque você também teve suas feridas pequenas decepções, ali, mas você já fez coisa com São Paulo, Sim. Você fez Eu conheci você, a primeira vez que eu te vi foi na ESPN, com o quadro, com a obra do Rogério Ceni, com a estátua do Rogério Ceni, que depois vocês fizeram algumas réplicas daquilo, sabe? E aí depois a gente conheci seu canal, quarta-feira, você falando de design, como ninguém fala, qual é que é? De um jeito que ninguém soube contar pra você até hoje. Isso. Cara, sei da sua paixão, assim, pelo São Paulo, sei também das limitações do São Paulo com relação a mexer. Sim. Né? Você não consegue pirar muito, né? Mas de repente na terceira camisa sim, né? Pois é. Mas o que seria um trabalho... Porque assim, tem uns Instagrams e tem uns Twitters de gente que faz... For fun ali, isso, que é o... Tem até um nome, né? Não é o oficial. Dream Kit. É o kit almejado, que seria uma projeção do que o designer faria. E tem uns que eles fazem que você olha assim, é Concept Kit. Concept Kit, pronto. E tem uns que você olha e que você fala, mano, isso aqui podia perfeitamente ser a camisa do clube. Assim, que esse cara mandou muito bem. Perfeito, né? Mandaria bem. O Corinthians fez isso agora com o torcedor e foi bem sucedido, e ele cara. foi lá na entrevista pra vocês? Ainda não, foi uma ótima ideia. A gente tá articulando pra ele vir. E foi um caso raro de um torcedor que, pô... Não, e a Nike, que também é mais raro ainda, abrir pra um torcedor, deixar fazer a camisa. E a camisa foi linda. Linda, o moleque foi muito bem sucedido. Eu adoraria fazer a camisa do Corinthians, do Palmeiras, do futebol brasileiro em geral, entendeu? Não, e tem alguns times que seria um presente chegar na tua mão. Tipo o Juventus da Moca. Cara. Sim, times que tem história e que tem lugares Portuguesa. pra você. Portuguesa. Outro dia o Sport que fez uma camiseta em homenagem ao Ariano Suassuna. Que ficou absurdo. Por causa do terninho que ele usava com a camisa preta, ou ao contrário, terno preto com a camisa... Com a camisa grená, né? Cobra coral, sei lá. E aí eles fizeram uma faixa, sabe? O Cartola com o Fluminense. Sabe, que aí é rosa e verde rosa, mas é aquele verde envelhecido, né? Da capa do disco do Cartola. É isso, daquela capa que é ele tomando um cafezinho, assim, né? Lá na comunidade, com a zica. E que remete a Santa Teresa, toda aquela época do Nelson do Cavaquinho, né? Nossa, sabe, esse samba maravilhoso. Você tem, assim, algum clube que você fala, cara, mas olha, se eu pegasse esse, eu ia fazer a miséria, assim? Cara, tem alguns, ó. O próprio Corinthians é um clube que dá pra você explorar muito bem. A Nike tem feito um bom trabalho, inclusive, com esses torcedores, mas ele tem uma questão que você consegue importar essa ancestralidade corintiana, que tem uma coisa com gótico, que foi feito agora, por exemplo, na camisa do Cássio. Essa camisa comemorativa, o tipo de letra que foi trabalhado. Toda preta, toda preto, né? Com a extrusão de você ter uma volumetria. Ó, um time que eu adoraria fazer, que eu acho que eu ia mandar muito bem, o Grêmio. Internacional, por mais que seja clean e clássico e esteja fazendo ótimos trabalhos, tem algumas coisas ali que daria pra agregar. O Inter tem um grande trabalho do Gonzalo Rodrigues, que é um ilustrador. Maravilhoso, E que ele faz o Gonza. E ele faz os patches do Inter. O Inter
o movimento do racismo, ou das minas também. Cara, e os patches deles são incríveis. Cara, ele é um gênio. E o Inter, e acho que ele é torcedor do Inter, então o Inter tem essa coisa com ele tá sempre fazendo coisa pro Inter e ajudando o Inter, porque ele traz um Vira design... simbiose. O D'Alessandro, ele fez umas coisas pro D'Alessandro também bem legais, as ilustrações dos copos, que são maravilhosas. que Ele já fez vendem, pro São dele, Paulo, pro Corinthians também. Cara, ele conseguiu criar uma estética. Isso que você trouxe foi muito legal. É um dos... Que é maravilhoso. Ele fazia várias coisas pro El Clarín, capa do El Clarín, né? Que o Olé. Ele criou uma estética que, assim, é mais ou menos como na moda. Você não tem a publicidade, por mais que a publicidade brasileira seja maravilhosa, você não tem direção de arte construída pra moda. É uma coisa quase que artesã ancestral. Pro futebol é a mesma coisa. O Gonza é um cara que ele consegue traduzir, materializar o que é um sentimento, uma estética de futebol de uma maneira muito própria. Isso. Por isso que você fala dos escudos, vira uma simbiose. Aí não fica caricatural, não. Não, fica legal, é tem style. Exato, é style. Sabe, é style, isso. né? É isso. E realmente você falou aí de 2 times do Sul, porque o Sul tem muita coisa a se explorar. Pra caramba. Ele tem muita história pra você poder trazer pra dentro de uma camisa, né? E é fechado aqui pra gente do Sudeste, por exemplo. É verdade. Por mais que esteja tudo muito aberto, você tem que viver coisas ali pra você poder produzir. Totalmente, Outro dia até é uma cultura que a gente aqui, se você não abrir o olho pra lá, você não consegue absorver. Então Não. Outro dia até tava o cara de Alegrete, né? Verdade. Ele tá no Big Brother, ele usou o chapéu É. e ele foi tirado lá, entendeu? Porra, meu, isso aí é falta de cultura de quem tá tirando o cara, entendeu? Claro, Porque de não entender- sabe, exato. não sabe. Acha que é um chapéu ridículo, não sei o quê. Porra, não é nada disso. Cara, essa entendeu? fronteira ali... Os gaúchos, Os né? Os gaúchos. gaúchos. Você conhece bem a Argentina. Você sabe que, pô, eu tive lá algumas vezes, e esteticamente a Argentina, do ponto de vista visual, principalmente Buenos Aires, as capitais ali, é muito sofisticado. E o Sul se retroalimenta disso. Totalmente. Entendeu? Totalmente. Então ele tem uma estética que, assim, é quase que europeia, mas tem uma propriedade muito latino-americana, muito da Sul-América. Isso, e que é muito... As danças lá que se fazem no Sul e que não Exato. se fazem em nenhum outro lugar. Aquela dança bem... Do gaúcho da tradicional. fronteira. Isso, exatamente. Porra, que pode ser muito... pode servir de inspiração pra você fazer um uniforme. As Perfeito. bombachas, o lenço amarrado. O lenço vermelho. amarrado. Isso dá pra ter uma estética, A de repente, cuia. né? Você A é um cara que usa cuia, o mate e tal. mate, Como é que é o chimarrão. desembalar, a estrutura que recobre a cuia? Total. Você pode ter um detalhe de camisa que vai remeter a isso numa Isso, época especial. Isso. O Bahia faz bem algumas ativações, né? Faz. As camisetas durante a temporada, assim. Teve um Sim. do derramamento do petróleo. Puta, Eles, né? absurdo quando teve as... Como a camiseta tivesse cheia de petróleo. Teve uma que foi, acho aí que teve- rosa, defesa das mulheres, também Isso, foi e muito teve boa. a do SUS. Teve Do uma do SUS. SUS também, que era legal também. Exatamente. né? Essa apropriação é bem feita, porque ela é legítima, e você também traz uma carga estética e de consciência social. O design tem essa possibilidade Mas também. aí também, minha observação, não lembro quem era da época do Bahia. Pode ser que fosse a Umbro, tá? Mas também pode ser que fosse a 1900 que é a marca do Bahia. Sim, 1918, Isso, 12 do porque Leão. aí fica mais fácil você fazer essas camisetas no meio da temporada. Porque você é o dono da tua própria marca. Perfeito. Então, Concordo. quero fazer amanhã a gente vai fazer uma camiseta especial, faz. Agora, oi Nike, tudo bem? Semana que vem vai ter um jogo. Tem como vocês fazerem uma camiseta em homenagem ao torcedor? Não vai conseguir Esquece. fazer. A não ser que na hora que você tá fechando o contrato, isso seja uma mas tem cláusula que ter muito pétrea, planejado, tem que ter né? muito bem Muito bem costurado. planejado. Pra você conseguir. Ó, o exemplo que você trouxe, o Desimpedidos conseguiu fazer isso agora. Boa. Trazendo essa questão da MTV. Mas, cara, a parte logística e burocrática, Disso a gente tudo? entrevistou o designer que desenvolveu. Cara, é uma relação quase que de você unir 2 países ali, sabe? Assim, uma relação de duas quase um fronteiras. tratado de É quase paz, um tratado. Porque você tem parte de logística, direito, tem nomes que você não pode usar, porque tem conotação que, de repente, pode dar uma ideia de religião. Porque os caras estão escolados, então eles têm toda uma parte de regramento que já vem lá da FIFA. Então, pô, isso aqui não é legal porque pode dar uma conotação numa interpretação aqui que não funciona, mas na cultura de vocês funciona e vice-versa. Cara, os caras cortaram dobrado. Então é um processo que ele é longo e do ponto de vista de logística, para você atender a cadeia, ele acaba sendo inviabilizado. O manual de marca ele é importante, precisa ter. Os caras tinham que bater mais isso. E ter uma pauta, né? Ter um conselho ou mesmo
um grupo de notáveis, de repente, se não for uma estrutura do clube fixa, Aham. que meio que dê um direcionamento para a sequência que vai ser construída, né? E seleção brasileira? Camiseta da seleção brasileira, assim. Bem lembrado. Tem pra onde ir, não tem pra onde ir, é isso aí mesmo. Camiseta de seleção é algo que não se toca, como é que é? Não, eu acho que a gente teve a prova, inclusive, aqui agora no Brasil, né? Ótima pergunta. E por conta de vieses políticos e de dissociação de símbolos, né? Que a fornecedora quis fazer por conta, obviamente, da polarização que a gente viveu, a gente mudou para um caminho completamente distinto, né? Sai o verde canarinho, que estava com essa alusão direta, e entrou um verde já mais limão. Amarelo? Não, perdão. Verde tem razão. E um amarelo Verde também. mais neon. Um verde mais neon. Que você falou que é pra comunicar também, chegar nessa turma mais nova, a turma do FIFA. Exatamente. Né? Eram que cores são essas meio cores, FIFA. exatamente. O animal print, que você tira a conotação da religiosidade que era em 58. O manto de Nossa Senhora, que foi usado pelo Paulo Machado de Carvalho para poder convencer os jogadores a utilizarem as camisas em 58 por conta da superstição contra a Suécia. A camisa azul? A camisa azul. Aquilo era o manto da... Usaram esse veco. Ó. Cara, não vai dar azar. O Brasil tava traumatizado, né? De 54 e 58. Tinha perdido essas copas de azul. De uma maneira bem ruim. Aí muda pro amarelo, né? A camisa era branca, a titular, passa a ser amarela. Aí teve que usar azul por conta da Suécia na final em 58. Então a história que foi usada para convencer os jogadores que eram muito supersticiosos, imagina isso em 58. Claro. Se você tem isso hoje, os caras não queriam entrar com a camisa. E aí usaram, não, isso aqui é o azul do manto de Nossa Senhora, nada é por acaso. E aí agora você vem com o animal print, que é uma coisa totalmente high fashion, tendência. Você subverteu o que seria a estampa da onça, só que com esse azul mais fluorescente, né, mais neon. Falando da camisa 2 aí camisa no caso, 2, né? especificamente. Que foram essas... Então agora o caminho é esse. Você vai ver que agora a camisa que vai sair, ela já muda posicionamento de escudo, você já tem uma textura que é uma tendência também de se usar essas marcas d'água com texturas que remetem ao nosso tempo presente. Então, acabou. Tipo, a textura da amarela eram manchas da onça. Mas em relevinho, assim, amarelo, né? Perfeito, bem amarelo lembrado. do amarelo. Era o né? amarelo sobre amarelo, mas o relevo ele era produzido em 3D, quase que uma impressora 3D. Porque teve no volume tecido mesmo, no né? tecido mesmo. E agora você vai ter essa tendência, quebrou a barreira, funcionou. Se ganha, então, mais ainda. Mas como tinha Sim. um contexto que foi aprovado e a própria entidade não queria comprar essa briga, porque existia naquele momento essa cisão, né, absurda, pela apropriação dos símbolos, eles foram para outro caminho. E o símbolo você falou que mudou de lugar, por quê? Vai pro meio? Vai pro meio, vai meio voltar. do peito. Aí volta pra... Bonito. Você que lembrou isso daí, né, na nossa conversa. A Nike vai pra... vai pra quase 30 anos que tá com a seleção. Com a seleção, É desde 97. Então, você tem esses ciclos mesmo, de você tentar lembrar e recuperar para quem era criança um certo lançamento, você vai lá, relança isso. Mas quando que o nosso escudo foi no meio? A gente teve no meio, acho que, se eu não me engano, foi 2002, né? Que era aquela camiseta que tinha a bola no meio e tal. Que é aquela camiseta que tinha dupla... Isso, que o Edmilson não conseguiu tirar. Isso, e que o Ronaldo outro dia entregou o Tomer Savoia. Tomer Savoia. Era pirata do Tomer. Isso, Tomer Savoia. Que ele foi com essa camiseta, que era essa, né? Era essa. E aí o Ronaldo tá autografando lá, e o Ronaldo foi ver justamente essa dupla face. E ele pegou e falou, é falso essa aqui, né? Você viu isso? Sim, você vai assinar com o papai. Graça, não, tá? ele zoou, ele falou assim, não, então... é falso. Ele falou, não, se você vacinar, agora vai valer mais. Ah, tá bom. Não. Ronaldo é figura, né? Figura demais. Então, o do Corinthians também, inclusive... Verdade, o símbolo, do né? meio. Esse também tá com o símbolo no meio. Que é um que é o símbolo antigo, traz, né, inclusive. Exato, que é maravilhoso. É lindo. Aliás, se você pega a evolução, a cadeia evolutiva dos logos. Aliás, cadeia evolutiva de logo é muito legal, né? Porque não existe um livro só de cadeias evolutivas de logos? Tá aí um livro que eu compraria, cara. Cara, boa ideia. Não tem, você tem específicos de federações, mas ele faz o recorte daquele momento. Então, mas eu queria um de tudo, de todos. Porque, por exemplo, ontem eu vi que a Umbro... Agora, 50 anos ou 100 anos, né, mudou o logo. Mudou o logo. Double Diamond, que não é novo, né? Isso, então. Aí eu fui ver e vi lá o histórico todo. Sim. Eu acho os primeiros da Umbro maravilhoso, que é só o Diamond e é um Umbro escrito dentro. Eles até retomaram. Que era com uma letra meio cursiva e tal.
E aí depois vem esse, então, que é o Umbro, e no meio é um diamante vermelho mesmo. Diferente o logo. Ficou como se fosse um incrustado de rubi. De rubi, perfeito. Só que esse logo ele foi lançado faz uns 10 anos. Eu tenho o recorte, vou te mandar. Para uma marca que eles estavam querendo emplacar de ultra tecnologia. De Umbro. De Umbro. Entendi. Então saiu na Inglaterra. Tipo a Nike, quando eles fazem lá Nike aquela outra Lab. OCG. Isso, Y3 quando é na Adidas. Isso. Então ela ia para essa linha de alfaiataria, uma coisa super high fashion, tecidos, tipo, que teve essa era dos tecidos ultra tecnológicos, meio que a Osklen surfava, e as marcas estavam querendo trazer, isso aqui você vai cair na neve, vai bater em você, a neve vai virar, sei lá, asa. Eles tinham essa, né? E eles tentaram fazer isso e era muito lindo, porque era uma linha total, assim, pegava essa ancestralidade, mas tinha um viés mais fashion. Era quase que editorial que você pegava aí de marca de alto luxo. E a Umbro é boa, né? A Umbro é boa, cara, eu gosto. É boa. Eu sou suspeito, eu gosto Inglesa. Inglesa, bespoke. E me lembra a seleção inglesa com aquele uniforme clássico da época do 66, Bob Shaw. Não, até da época dos 90 com aquele loucão, Paul Gascoigne. Esse era doido, hein? E aqui na gola tinha ela tem um negócio por dentro, umas listras azuis aqui, era uma... Sabe qual que é essa camiseta? Que é a da Inglaterra, que é a branca. Tá bom. E depois tinha a número 2, era uma azul, meio... Ou vermelha, que agora eles até reeditaram a vermelha. Por conta de 66 e tal. Eles sabem fazer, cara, porque vem dessa coisa eles têm um nome, né? Na Itália é sob misura. Lá eles usam o bespoke, que é o lance do alfaiate, que é sob medida para você. Então tem uma coisa... Até a modelagem inglesa, né, do terno, mesmo ele sendo mais slim, é diferente do terno slim do italiano. Então tem essa briga também das alfaiatarias. Perfeito. E, cara, camisaria os caras sabem fazer, né? Sabem, cara. Eu tava falando assim, vamos ver se você... O que você acha? Mas eu tava comentando outro dia sobre a trinca mais fodástica de qualidade das coisas. Boa. E eu vinha com os japoneses, tá bom, os nórdicos e os alemães. Boa. Eu vinha nessa trinca. Mas aí fica... E eu acho que o italiano também pode entrar aí. Boa. Porque, cara, quando você começa a fazer uma ficha corrida, vai falar, os nórdicos, tá, mas a Suécia, o que a Suécia fez? Mano, Spotify, Volvo, tipo, sabe? Os Vikings, né? Essa é foda. A IKEA. Se for buscar as inovações, o meu sonho quando eu comecei a faculdade era o design, sabe, você não tinha nada de internet. Então você pegava aquelas brochuras, a revolução e as inovações do design sueco. Você pegava aquilo ali no Itaú Cultural, que era uma exposição, você pegava a brochura, o capacete do soldador. Cara, o que tem de invenção da Suécia que a gente... é absurdo. Né? Que louco, e né? era um foco, assim, eu quero muito ir pra lá, porque realmente os caras sabem dessa coisa do clean, de sintetizar a forma. O Steve Jobs tungou muita coisa de lá. Porque o simples é difícil pra caramba, cara. Não é fácil. Eles sabem mexer com madeira, né? De um jeito muito especial muito também. Proprietário. Mistura com couro e mistura com, sei lá, tecido natural, mas vem com coisas que não são orgânicas. Eu fecho com você total. É Japão, os nórdicos, e aí eu colocaria a Itália. Porque como a Alemanha tá lá próxima, tem essa coisa do racionalismo e tal. E ele tem algumas coisas que a Alemanha vai mais pra engenharia. Isso, quando eu falo de Alemanha, eu falo de Volkswagen, eu falo de Audi. De Bayern. Isso. Mas a Itália também, né? Porque a Itália consegue ter essa racionalidade, mas ela tem muito da gente também, que é uma coisa mais de calor. Uma coisa mais de humanidade. Né? Arquitetura. Então tem uma coisa mais orgânica, tem textura, é mais... Mais à mão, é mais analógica, mais manualidades, né? Parece assim, né? E já o alemão ele já vai para uma mecânica. O sueco, o finlandês e tal, os nórdicos, eles são mais frios. Mas você ainda consegue perceber que tem um tratamento da madeira ali, que tem uma coisa viva. Finlandês é foda também. Ericsson, exatamente. Né? Bjork. Puta demais. Cara, subiu ali e funciona. Você não vai conseguir ler o idioma, mas o símbolo é tão bem construído que você vai deduzir imediatamente e vai saber, cara. Você vai conseguir entender. Você vai andar de metrô. Bluetooth, o logo da Bluetooth vem dos nórdicos. Depois eu vou te mostrar, inclusive. Tem uma história muito legal. Pô, essa eu não sei, tá vendo? Qual que é a história do Bluetooth, cara? É muito legal. Por que dente o logo azul, é desse jeito? É, dente azul. E é porque o dente azul foi um grande guerreiro
tipo, nórdico ali, viking. Tá. E ele conseguia se comunicar de uma maneira que os outros não se comunicavam, com uma comunicação à distância. Que Então é por doideira. isso que virou ele, é o grande. É o que... E aí eu acho que o Bluetooth o logo do Bluetooth, ele é uma junção de duas letras daquele abecedário nórdico. Com aquela, que você é viu uma coisa Northman? Não vi ainda. Tá, preciso mas assistir. o escrito do Northman Tá bom. é nessa Que é quase um tipologia. ideograma e Isso, tal. quase um ideograma, exatamente. Que é bem dele. É verdade, é um B mesmo. Depois eu vou te mostrar. Oh, Muito boa. legal. Você não sabe, tá vendo? Ah, a gente nossa, vai trocando. aqui é. Não, e a gente fica nessa Aqui daí se deixar, bicho. 4 horas. Exatamente, ó. Deixa eu falar, aqui estamos no Sport FM. Tá Nós bom. temos um slogan que é o seguinte: uma jogada muda tudo, porque afinal, uma jogada pode mudar tudo na sua vida. Tá. Você tem um momento na sua vida, assim, que você fez uma jogada, que você olha pra trás e você fala, cara, essa foi a jogada que eu fiz e que pode ser, não precisa ser uma jogada, não é uma jogada Sim, de campo. entendi. É uma movimentação que você fez na sua vida, assim, que hoje em dia você olha e fala, essa valeu a pena, viu? Cara, foi esse trabalho que eu fiz pro São Paulo, pro Rogério. Porque ele era um ídolo, né? Ainda, óbvio, mas assim, tinha muito mais essa questão emocional, porque até pela idade. Ele jogava ainda. Ele jogava ainda e é aquela coisa de você, que aí eu me descobri também empreendedor, sabe? Assim, não só artista e criativo, porque eu tive que convencer, só com palavras e com ideias, uma fábrica inteira para parar e a gente se mobilizar para criar uma peça, porque os caras dominavam o metal, eles eram os reis do aço. Você precisava de laser, E eu cortar precisava de laser cortado, precisava de aço. E eu recebo um convite para desenvolver via São Paulo uma homenagem pro Rogério, que ia completar 25 anos de clube, e os caras não sabiam o que fazer. Isso era agosto, e meio de agosto pro final, e eu tinha que entregar em setembro. Eu tinha acabado de dar uma palestra, os caras tinham dado uma palestra num dia anterior. Eu tinha um contato com eles de 10 anos atrás, passei a mão no telefone, liguei pro cara que já nem trabalhava mais lá, ele me conectou com os donos, eu fui encontrar com os caras, vendi a ideia, paramos a fábrica e a gente construiu. E a minha carreira mudou completamente dali pra Quantas lá. peças vocês fizeram ali? Cara, a ideia era a gente fazer 25 peças seriadas e assinadas, né? Mas a gente fez as peças pilotos desse evento de 25 anos, mas fez tanto sucesso, ele gostou tanto e o resultado pro clube do ponto de vista de mídia espontânea, foi tão disruptivo que aí quando ele tava pra se aposentar, eles chamaram pra gente fazer de novo e aí essa daí era uma quantidade de peças maior, com patrocínio, inserção de marca e tudo mais. Mas, obviamente, a gente tem as questões dos clubes que acabou não avançando. Mas, cara, a gente foi pro Globo Esporte, ao vivo, Falar de design. falar de design, cara. Entendeu? Então, assim, quando é que eu ia imaginar isso? Quando eu consegui... Então, essa foi a grande virada, assim, de ter tido a coragem, a cara de pau, De lá, tirar o né? medo de falar assim, cara, gente, olha só, isso aqui é uma possibilidade absurda de uma visibilidade, e não só isso, da gente, tanto que eu monetizo isso até hoje, sabe, eu virei o designer do esporte Os depois disso. clubes não exploram nem um pouco o que poderia, né? Cara, olha, eu vou te falar, são diamantes brutos. E com carta branca, porque você precisa dar autonomia para esse cara, obviamente ele vai responder para um presidente ou para um diretor ali de comunicação. Mas, cara, daria para os clubes faturarem muito mais, cara. Muito. Muito mais. Esquece. E eu tô falando de coisa de 7% da receita total. 7 a 8% da Olha, receita total. o copo é o único, hoje em dia, é quase que o único. Como é que chama? Souvenir. Isso, souvenir que você consegue ter lá no jogo, cara. E é um Você não tem absurdo. uns bonecos da hora. Pô, meu, se você lançasse uns bonecos legais, eu ia comprar pra ter ali. E assim, nem tudo precisa ser estilo mini crack. Você pode fazer uma peça. Um action figure absurdo. Assinado por um... Pega a licença do cara, faz ele vender a licença, pega o direito de imagem do atleta, cria o conceito, monta o molde, você vai fazer um investimento alto no primeiro momento. Mas, cara, você tem tanta demanda reprimida, principalmente de faixa de ticket médio alto, Fato. e que você também pode depois replicar essa estátua para uma linha mais popular. Isso. Funko Pop. Você imagina que você faz uma licença do Funko Pop Do teu time. com o seu time Animal. pegando só a Do década de Cássio. 70. Nossa, pode crer. Só a década de 80. Pô, os pioneiros. Velho, assim, ó, eu tenho tanta ideia, mas assim, foi isso que a gente conversou. Às vezes você tem que sentar, acalmar e deixar, e soltar. Eu tô nessa fase e eu acho que tá voltando. Eu tô pronto. Se rolar, vai ser maravilhoso. Cara, Se você. não, Eu sei que não é o seu time, mas. O Cássio. cara,
Você podia, O né? Cássio é beyond the Corinthians. É o cara que ele atravessa, ele furou a bolha. E ele é o que eu já te falei, né? Ele é um personagem, porque eu falo dos argentinos, como os argentinos falam do Cássio, pra eles o Cássio é um gigante saído das neves que defende o gol de um time brasileiro. Sabe Tem por quê? essa Essa epopeia. áurea. Exato. Porque ele é gigante, ele tem gigantismo, então o queixo é grande, a mão é grande, Ele tem o cabelão, ele tem a faixa, o cabelão, camisa ele amarela. é uma figura. Cara, ele é um Os japoneses, puta ele é um do gigante, produto. ele é um puta do produto. Ele como mangá. Isso, ele como desenho animado, história em quadrinho, blá, 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 meu, seria sensacional, entendeu? É absurdo. Linha de luva feita em collab que ele faz um detalhe ali que muda tudo e assina. Cara, olha, muita até coisa a gente pra não fazer, explora. Não, tem tudo pra fazer. A gente ficaria horas aqui realmente Horas. criando essas paradas. E vendendo de graça, porque aí o que acontece? O problema não é o cara pegar e copiar a ideia, porque isso acontece, as ideias você não consegue nem proteger juridicamente. Aham. Só se você mandar o cara assinar um contrato, é uma linha que já tá mais avançada de negociação, beleza. O problema é que os caras veem a gente às vezes falando, e já aconteceu muito, ele pega, pô, essa ideia é legal, mas aí ele executa Totalmente toscamente, errada, né? Aham, total. porcamente. É, e aí exato. é o que dá mais raiva, Raiva, entendeu? aham, que quando faz produto de merchandising de clube, é uns negócios, parece banco, parece, Eles são sabe, os piores parece fornecedores. brinde de banco. É, aquela caneta que vai cane- desbotar em 3 isso, dias, um é uma camiseta que você chaveiro vai usar pra tosco, dormir. Isso. Como dá. pode, né? Não dá, né? Cara, não dá. não dá. Bom, contratem a gente então pra fazer o design aí do clube de vocês. Pô, ia ser bom, né? Só nos royalties, ó. A gente se garante tanto que só nos Isso. royalties, em advance, Vamos já abrir, dá pra... vamos abrir uma agência de... Pô, já estamos. Vamos, bora? Bora. Obrigado a todo mundo que colou aí. Glauco Diógenes, o Mago, Piacere. Piacere está de convoio. Obrigado, uma honra. Você é Obrigado. um Tá irmão. de pulseirinha aí? Foi pra balada? Cara, não. Ah! Você vê que eu tomei banho e esqueci de cortar. Não, mas peraí. Não é sempre que você tem uma pulseirinha da balada do teu time. É isso. E Então- essa aqui eu corto, eu chego aqui, eu só quebro só o essa lacre aí, e é. penduro ali na memorabilia dos eventos. Todo Obrigado, mundo meu tem. caro, viu? Obrigado, Foi uma tá? honra, velho. Valeu. Tamo junto. Sigam Glauco Diógenes, então, nas redes sociais, @ É quarta-feira e pode achar pela hashtag Resenha Mágica. Também estamos no Spotify agora. Você pode escutar no Boa. Spotify e nos agregadores Não, de... então bota aí hashtag Resenha Mágica, que aí a partir dali vocês já vão conseguir chegar em todos os canais e sigam as redes também e ouçam o programa lá que tá muito legal. Quem foi agora? O Fernando Nardini? Não, quem foi agora Cara, na última semana? Como que é? Fernanda Campos, Aham. que é repórter aí do Quem que SBT. tá no ar agora? Ah, sim, a Fê, claro. O Gui Napolitano. Fernanda Campos que fez Copa do Mundo lá. Esteve Copa no do Dia Mundo, com a gente. adoro, mandou um abraço, inclusive mandou um beijo pra você. Que Gui é uma... Napolitano fez também? Meu Gui Napolitano é maravilhoso. A mãe dele votou para ele sair do BBB. Aí ele contou lá, a gente começou a dar risada, ele ficou até resignado, pegou uma batata ali, assim, maravilhoso esse A corte. mãe volta pra você sair aí. é porque- Raquel Freestyle vai lá, já Legal, tá ótimo. recordista do Guinness Book, aliás, que, pô, Corintianaça, dá Fera, pra trazer aqui ela é também, fera, vale a ela pena. é fera. Cara, a galera tá, depois que você foi, abriu os caminhos ali. O Gui Parece. também foi e validou. É, Se o Gui- Solari tá Gui lá, o pai dos Napolitano. podcasts, o Master Podcast, tem o nome, né? Aí agora a galera foi, inclusive o pessoal falou, não, se o Solari foi é que tá bom e tal, vai lá. Tá bom. Aí agora vocês podem vir. Tá bom, agora vocês veem. E agora que o Glauco veio aqui, vai validar também que as pessoas venham. É isso, estão todos convidados. Isso. É só mandar DM. Pessoal, obrigado a todo mundo aí. Semana que vem estaremos de volta com mais Esporte FM. Valeu, Glauqueira. Valeu, meu Tamo irmão. junto. Bate. Tchau.